Ah, você apareceu! Já voltou das aventuras? Olá, aventureiros e aventureiras, sejam todos muito bem-vindos ao Uno RPG. E lembre-se, aqui a sua jornada nunca termina, pois sempre temos um tema a debater. E hoje, senhores, nós traremos aqui um conceito de que existe game over numa campanha de RPG de mesa ou one shot, seja lá como for a sua abordagem. Hoje traremos aqui dessa forma o que acontece quando uma campanha chega ao fim, finais adequados, finais inadequados, né? E o nosso indesejado game over. É um ponto muito importante, cara, por causa que no RPG de mesa não é igual você jogar um joguinho ali, igual Elden Ring, um Dark Souls, que literalmente você morre e você respawna. Não é esse sistema em si, cara. No RPG nós sabemos que é bem mais trabalhado isso. Há muita coisa que pode acontecer e há muita coisa que leva a um final de jogo, a um game over em si. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né, Mestre Sam? É isso aí, meus amigos. Pra mim, particularmente, cara, o game over literal é quando o jogador fica faltando sessão e depois ele diz que não vai mais poder jogar mesa. Aí é, ó, game over. É o limite, né? Tem que cortar. Pois bem, sobre isso que tu falou, Mestre Gan, a parada, né, de tu não ter um respawn, né? Então é a morte única ali. Pessoal, vocês já pensaram em alguma metodologia de respawn? Nem que seja um só, uma segunda chance? Caramba, velho. Não. Respawn é um assunto, assim, um quesito muito restrito que eu tenho no RPG, porque eu levo em consideração que se um jogador costuma voltar corriqueiramente com seus personagens, ele começa a ter o desapego, obviamente, com o personagem, isso vai levá-lo a ter ações mais desleixadas, imprudentes, etc, né? E geralmente quando personagens voltaram à vida, voltaram com um preço muito caro, certo? Voltaram diferente da sua própria essência, né? Corrompidos, que nem o Gun vai lembrar de uma personagem específica que não voltou o jogador, mas voltou a personagem em si, como um NPC depois, né? Mas ela era humana e voltou como vampira, né? Isso foi um preço a pagar, mas não que um sistema de respawn seja válido para minhas mesas. Cara, igual o Mestre Golf tava falando aí, é uma situação foda pra caramba, né? Porque um TPK, não é todo mestre que tem essa coragem de fazer um TPK, né? E, Não. tipo assim, Isso não se trata de coragem. Me desculpa aí, mas não se trata de coragem, não. Isso tá nos dados, entendeu? Tá na regra do livro mesmo que isso pode acontecer. Mas, tipo Nossa assim... função é, claro, né? Tentar dar uma evitada ou não, né? Mas também não dá pra ser mão de algodão, né? Exatamente. Esse é o ponto. Tipo assim, vai ter um jogador que vai ter aquele dia de azar e vai falhar em todos os dados da vida. Igual o Mestre Corvo falou aí. Que eu diga, né, Corvo? Uma mesa que nós jogamos com o Corvo, cara, rolagem no passado é 10, cara. Tava complicado. E essa mecânica aí de trazer o personagem em si com preço é muito interessante. Eu tenho pra mim, para mim 3 mecânicas sobre tipo assim, não um TPK, a morte de um jogador em si. Tipo, o personagem ele não vai morrer, mas ele vai ficar com um trauma muito severo. Pô, ele vai parar de andar, ele vai ficar cego, ele vai ficar incapacitado. Ou ele pode ter ali, nos seus últimos momentos, ele pode ter uma morte heróica. Você, Brau, que tá vendo isso, você lá que teve sua morte heróica, foda pra caramba, é um desses momentos. Igual, tipo assim, na última sessão tem um exemplo claro disso, que um dos jogadores ia morrer de fato. Eu falei, pô, você pode morrer agora, você já vai ter a oportunidade de ter uma morte heróica. E nisso tem um momentinho de estrela do jogador falar, pô, quero fazer isso, isso, isso. E realmente, esse é um dos momentos esse é um dos modos que eu uso pra amenizar a morte de um personagem. Não que eu vou salvar ele. Mas esse é um dos métodos que eu uso pra salvar. E você, Mestre Sam, perguntou aí pra nós, eu tô curioso pra saber, o que você faz? Pra salvar jogador? Não, nesses casos aí muito críticos. Cara, pior que eu deixo mais a criatividade do jogador, entendeu? Vai mais dele me vender uma ideia massa que ele tem, e aí eu comprar, achar justo, é interessante comprar, do que eu ficar mexendo o pauzinho pro cara sobreviver, entendeu? Eu já acho que já trata mais também esse apego. Se o cara tem muito apego com o personagem, ele quer muito continuar, cara, ele vai ter que enchinchar 1001 formas dele tentar sobreviver. Ele vai negociar pra voltar com qualquer tipo de defeito, com alguma coisa, perder os itens, qualquer coisa, sabe? Aí que tu vê a garra do cara, tu percebe que ele realmente ele quer continuar e tudo mais, entendeu? Aí agora eu já acho que, tipo, eu ficar mexendo os pauzinhos, aí que eu acho que torna o personagem desinteressante, sabe? Aí a pessoa
parece, querendo ou não, que tu cria esse efeito de tipo assim, não, é o mestre que gosta mais do meu personagem às vezes do que eu mesmo, então eu sei que o mestre não vai matar meu personagem por causa disso, entendeu? Isso é uma parada bem interessante. Casos e casos, pessoal. Quem não... Você já chegar já a ter interação com o mestre e naquele momento que todos os seus personagens vão morrer, aparece aquele bendito NPC, o paladino da justiça level 20 pra salvar. O NPC, fada da conveniência. Fada da conveniência. Eu não vou negar, eu já usei essa mecânica e Gun sabe muito bem, Grazit, meu anjo da morte, tesudo do... E, porra, o que isso desenvolveu pra história foi magnífico, velho. O grupo não morreu, mas as consequências foram grandes. Muito grandes. No caso, isso me leva um questionamento, assim, de a gente dosar a mão e matar um jogador. E nós temos esses casos, assim, que, porra, a campanha se estende por um ano, 2 anos. Tem gente que joga a mesma campanha há 10 anos com o mesmo personagem, né? E mesmo um período, de todo esse período, tá chegando na reta final, né, o grande finale, a resolução de tudo que o mestre tinha que entregar já vai estar acontecendo, só que, porra, rola um TPK, por exemplo. Cara, até onde isso é viável pra vocês, sabe? Aí entra o meu principal questionamento. O game over existe nessa situação? Eu fui tudo muito bem desenvolvido. Certo. O que eu ia falar já responde um pouco essa tua pergunta sobre, né, nós acabamos indo sobre matar personagem. Eu já parto da premissa numa mesa de RPG, ela se trata mais da história, tá? Tem mestre que leva mais premissa, tipo, os personagens. Eu concordo, mas eu acho que o desenvolvimento dos personagens fazem parte da história como um todo, tá? Mas eu não sou aquele tipo de mestre que só quer contar a história, só que é o seguinte, né? Tu vai entrelaçando ali os personagens com a história, deixando eles bem envolvidos. Só que a morte faz parte da trama. Imagina tu ir assistir uma série, um filme onde ninguém morre nunca, é sempre aquele mesmo cara. É bem chato mesmo. Maçante. Chato. E eu gosto de passar isso pros players também. Pessoal, você vem como atores mesmo, porque, tipo assim, vejam depois, vocês vão contar sobre a aventura, como que foi, sabe? Não fiquem tão focados, assim, só no seu personagem. Eu gosto muito de trabalhar, assim, o trabalho em equipe, sabe? Um desenvolvimento mais... Porque eu acho que todo mundo já é um pouco egoísta, entre muitas aspas, sabe? Então eu acredito que, tipo, aplicar essa metodologia pode ser, às vezes, uma chavezinha ali, sabe? Que ajuda a rodar aí na cabeça do pessoal. Cara, e você falou uma parada muito importante, ô mestre Sam, é que, tipo assim, esses casos... E a morte de um personagem em si, ele abre um leque, ele abre, tipo assim, uma possibilidade, uma interpretação tão foda dos outros personagens. Eu presenciei, cara, realmente todo mundo fica na bad ali e tal. É um momento, assim, que é único, apesar de ser muito triste. Não sei se vocês já partilharam disso, mas... Pô, geralmente é a virada de chave pra algum grupo pra acontecer alguma coisa. E isso tem essa importância. Cara, inclusive, nós temos uma mecânica para beneficiar aqueles jogadores que são tão entregues aos seus personagens a ponto de, porra, chorarem por uma historinha de RPG, que nós damos, né, o Gun e Sam também, a ficha de protagonista. Se, né, dependendo, a gente até faz um shorts. Com certeza. Ficha de protagonista, aí funciona. Pessoal, cara, essa ficha de protagonista, ela salvou minhas mesas. Tá? Você que é mestre, jogador e joga uma mesa, vocês precisam apresentar isso pro mestre de vocês. Então deixa aí embaixo nos comentários se vocês querem um shortzinho sobre isso, é coisa rápida aí, só cantando a regra, sem muita enrolação. Então pede aí nos comentários que a gente faz o shortzinho aí pra vocês, tá? Essa regra vai salvar a mesa de vocês. Bora fazer a mecânicazinha, ó. Se uma pessoa aí comentar ficha de protagonista, a gente faz o short. Então depende de vocês agora, tá? Comenta aí, ficha de protagonista. Bora. Isso aí, galera. Voltando ao assunto, né? Já levando em questionamento, que eu lembro de uma mesa que eu tinha eu considero até hoje que é o meu personagem preferido, assim. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E, poxa, a gente tava 2 anos de campanha, tava tudo muito lindo, tudo muito, poxa, bem desenvolvido. Chegamos no grande finale, aquele baita épico. E nós temos um finalzinho ali que... meio que um padrão às vezes, que é um famoso buraco negro, né? Só que isso era um desafio que tava ali, mas o nosso objetivo era outro lugar. A gente tinha que chegar em outro lugar, só que tinha um buraco negro, né, como desafio no caminho. E, poxa, a gente acabou sendo sugado, não conseguimos superar esse desafio. E o mestre concluiu que, poxa, essa foi a história. Vocês se encontram vazio. E acabou. Amante de histórias, eu entendi, tipo assim, beleza, é ruim
não é legal, mas eu vou respeitar a decisão do mestre, obviamente, é pra ser um jogo. Mas o meu colega, a gente era um duo, né? Ele ficou hiper frustrado, ele ficou Nossa, imagino. pessoalmente, assim, muito chateado. Isso gerou um atrito, né, entre nós. Cara, isso me levou a esse questionamento, cara. Foi tanto tempo pra um final, tipo, triste, né, e ruim. É a morte de 2 jogadores, de fato. Mas isso não levou a resultado algum, entende? Isso leva a um questionamento, uma ideia, tipo, nós mestres, pra minha campanha atual, eu tenho, tipo, na minha cabeça como vai ser o encerramento em si. E eu tenho toda essa preocupação de eu estar satisfeito com esse final e também de agradar os meus jogadores. Eu acredito que vocês tentam passar emoção no RPG de vocês. Certeza. Certeza. Então, tipo assim, eu quero passar o final mais emocionante. E esse final aí é a categoria de finais, tipo, desanimadores, né? Cara, o problema do Game Over, se a gente for parar pra analisar, vai da questão da premissa da tua obra ali que tu tá fazendo, né? Da história que tu tá contando, por exemplo. Se tu for mestrar um cenário um pouco mais amargo, assim, né? Mais um Dark Fantasy, assim. Um Berserk, vamos citar aí. Grande obra do Berserk aí que o mestre Corver me apresentou esses tempos, até nós tá debatendo sobre isso. Não tem final escrito ainda, né? Mas, sinceramente, eu espero um final muito amargo, Berserk. Eu já tô preparado para isso. Eu me decepcionaria com um final feliz, porque a obra vendeu essa ideia que o mundo é amargo, que as coisas não são boas, que tudo é difícil, que as pessoas sofrem de verdade, entende? E chegar no final e do nada mudar, porque né, quem acompanha Berserk sabe que a coisa é sofrida, iria me deixar bem cabisbaixo. O mesmo o contrário, né? Se tu vai numa campanhazinha feliz, que tá todo mundo bem, todo mundo sempre supera os desafios, eles ganham item, ninguém morre, tá? Aí chega no final, tu quer matar todo mundo pra descontar a frustração aí, cara, é um final ruim já. Entendeu? Isso daí é o final ruim, por trocar a ideia da premissa da mesa. Não por ser um final acabado em TPK. Meu ponto de vista é ser um final broxante, sim, seria isso. Mas falando em TPK, pessoal, vamos lá. O que vocês acham aí? Briguem. TPK, velho. Cara, eu sou um tipo de mestre que TPK é uma pauta que nunca chegou nas minhas mesas. Eu confesso que eu sou um mestre bonzinho demais. Eu tenho um pouco de pesar, eu seguro. Não que o jogador morreu, eu dou um jeito de ressuscitá-lo, né? Que nem eu falei no começo do vídeo. Mas eu vejo que, sei lá, vamos supor, um desafio muito grande num combate. Eu tô vendo que o jogador, um caiu, outro caiu, e mais um caiu, e o último tá pra perder as rédeas. Eu tento conduzir as coisas do mais sutil possível pra ninguém me falar, você facilitou isso aí, você queria que a gente sobrevivesse. Pra que eles possam superar esse desafio e, poxa, pelo menos 3 do grupo conseguir sobreviver. TPK é uma coisa que geralmente eu passo um pouquinho longe, assim. Cara, eu sou uma pessoa bem carrasca, eu sou um mestre carrasco, mano. Ganha a favor do TPK, porque ele colocou um Rakshasa pra gurizada de nível 3, no meio de uma floresta lá, tudo cagado, entendeu? O pessoal lá correndo, desesperado, mano, entendeu? Parecendo as baratas lá fugindo do aerosol. Cara, carrasco é pouco. Cara, eu sou. Eu ia falar exatamente sobre isso. Mas, tipo assim, o mundo ele é bem perigoso. O mundo em que eu proponho é bem perigoso. Assim, o realismo, apesar de ser fantasia, tem que estar presente. Mas eu tento narrar ao máximo que eles estão correndo perigo. Então, pô, o Rakshasa, ele emana aquela luz assim, vocês veem que os golpes de vocês não fazem efeitos nele. Tanto que, uma história bem cabível nesse ponto, é o possível TPK que aconteceu em Caspian, que é a mesa que eu estou mestrando agora, pessoal. O pessoal estava sendo perseguidos, não que eu tenha mania de perseguição, tá? Eu não tenho mania, não. Por um mendigo. Aí nisso eu tava testando a mecânica de esconder-se. Só que eu criei caminhos pra ou fugir ou derrotar esse mendigo. Um desses caminhos foi colocar uma criatura mais forte em uma cachoeira que formava um lago, em que os jogadores poderiam atrair a criatura pra lá e essas criaturas brigassem e eles auxiliassem nessa batalha. Eles conseguiram despistar o mendigo, chegaram nessa cachoeira, nesse lago, encontraram a criatura. A princípio estava tentando puxar eles pra baixo, eles conseguiram passar e a uns 20 metros, o bruxo da equipe olhou o tentáculo lá, né? O que foi que ele fez? Eu quero dar uma chama sagrada no bichinho que tá quieto lá longe. Falei, primeiramente o clássico. Você tem certeza disso? Mestre, tenho. Beleza, cara.
Tá, deu dano, ok. Agora rola a bendita da iniciativa. Até o monstro sair de lá, foi um tanto de turno. E faltando 3 turnos, eles já estavam já numa situação em que todo mundo ia morrer. Aí, com o que eu faço? Só sobrou um vivo. O restante tudo tinha sido engolido. Detalhe nessa palavra, engolido, não é? Então, possivelmente já tava pensando já num gancho já que teria isso. Mas sobrou apenas um vivo. Aí eu falei, pô, cara, já escondi já ele. Até o Victor, o druida, a Silk, você vai lembrar muito disso. Falei, pô, seus personagens acabou aqui, mas eu vou te dar uma escolha, cara. Você vai seguir em frente, largar os seus companheiros ali, essa criatura pra trás. O que você vai fazer? Ele falou, mestre, infelizmente aí ele achou que todo mundo tinha morrido. Eu não tenho condições, eu vou seguir em frente. E nisso, na próxima sessão, eu fiz outra proposta pra ele. Cara, a mesa vai tomar um rumo diferente a partir de agora. E você vai deixar o seu personagem que não morreu de lado e vai acompanhar o grupo em outra aventura, em outro plano. E tá, ele escolheu deixar o personagem de lado e acompanhar o grupo ali, vivendo as consequências em outro plano. E um detalhe muito importante, eles estão com consequência até hoje por causa desse fato. Isso atrasou muito, a campanha tá muito mais rígida pra eles, tá tendo muita mais dificuldade. Mas esse é um caso, assim, o TPK bateu na minha porta e eu fiz outra mecânica, pessoal. Eu também, acontece bastante esse caso de sobreviver, na verdade, um jogador ou 2, normalmente um só, que daí é o mais sensato, ele pode pegar a coisa aberta. E aí eu tenho até uma sugestão já, quem passa por esse problema de TPK pode tentar adotar nas mesas de vocês, comigo algumas vezes deu certo, é o seguinte, morreu todo mundo, cara, ficou um personagem só. Pra a história não se perder ali, porque como eu disse, né, eu priorizo mais o contexto todo, né? Então pra história que tava indo pra aquele rumo, com aqueles personagens e tal, pra não ficar perdida, o que eu proponho? Eu digo assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente pode dar um time skip pra te recrutar novos aliados pra seguir a jornada contigo, né, levar nos ombros ali a honra dos teus companheiros que morreram em batalha contigo. E dentro desse time skip eu vou te dar 2 coisas. Eu vou te dar uma progressão de nível, tu vai subir um nível a mais que o grupo, e uma habilidade daí que a gente vai conversar ali e tal, eu acho que encaixe com o contexto, sabe? E tal. Cara, na maioria das vezes dá pra comprar o jogador com essa ideia, fica muito legal, começa a dar uma certa distinção, sabe? Às vezes tu começa a passar aquela chama de líder pra outra pessoa, que é um pouco, às vezes, mais retraída e tal, e aí, né, ela acaba assumindo uma responsabilidade de líder, porque é ela que vai reunir o grupo, então os vínculos do novo grupo vão ser basicamente centrados naqueles, e aí eles vão começar de novo, construir algo sem se perder muito da história. Eu acho viável aí essa solução e indico aí pra vocês. É uma questão ali de negociação entre os jogadores, que o Gun e o Sam fizeram, né? O meu único caso que surgiu um TPK e a minha negociação foi feita através de um Lorde Demônio / Diabo, que era o Grazit, né? Pra história poder continuar. A história ou continuava com os termos que aquele Lorde Demônio queria. Caso eu fiz a virgindade de uma personagem, a fé de outro personagem. Mago, como é que era, Gun? Era um pergaminho que eu tinha, que era uma parada muito importante pra campanha. Isso, no caso, as ideologias de um personagem. E um outro item de um muito importante, de um apego muito forte de um outro personagem também. Eram 5 coisas em que eu peguei na ferida de cada personagem, que eu sabia que se eu tomasse aquilo, a personalidade de cada personagem dali em diante mudaria. E claro, os jogadores me falaram, ok, então eu passei a consequência, a dor e o sofrimento de aceitar aqueles termos para poder sobreviver. Mas o final ainda foi incrível. O que eu usei de recurso ali para poder salvar a mesa se tornou um grande vilão, o boss final da mesa, uma batalha épica, incrível e muito bom. Cara, muito. Eu posso falar que eu tava jogando essa mesa, foi excelente. E a partir daquele momento ali, deu uma virada de chave nos jogadores, tá? Foi outra gameplay, foi outra situação, foi outro tipo de nível de pensamento, de roleplay em si. Foi excelente, cara. E... chega de falar de coisa ruim, de final triste, de TPK. Vamos agora pro New Game Plus, digamos assim. Pós-final. Vocês preparam algo pra acontecer? Vocês deixam esses ganchos? Acontece esse pós-final? Como que é? Explica aí pra gente. Pós-crédito lá no final do cinema. É isso. Todo mundo espera, né? Isso aí vocês não me falaram. Me pegou desprevenido. Mas eu já tenho um ponto muito importante, ó. Os jogadores não vão saber,
Mas, quando eu comecei a mestrar, eu fiz uma one-shot que não foi tanto uma one-shot. E nisso envolvia toda a trama principal. Só que um detalhe muito importante. A campanha que eu tô jogando agora se passa no futuro. Então, tipo assim, todos os itens que os meus primeiros jogadores ali, o Mestre Corvo e os demais, estão sendo puxados e incluídos nesse novo mundo. Então, tipo, até jogadores que são da campanha que o Mestre Corvo jogou comigo, nesse mundo agora, nesse pós muitos anos, eles são reis, eles são heróis, eles são vilões. E um dos itens, eu posso falar muito bem aqui, ele é a chave principal dessa trama. Mas... Olha aí. Confesso que eu uso duas formas, né? Dos pós final de campanha, final de one shot ali, o que eu tô apresentando. Eu gosto de fazer aquela clássica, vamos supor, o grande boss derrotado, beleza. O que acontece após isso? O personagem tá fazendo isso, o personagem tá fazendo aquilo, tem estátuas dos heróis. Eu tenho que trazer esse último caso da última mesa. E foi o personagem do Gun, inclusive, que pra mim foi um final maravilhoso, né? Acabou o RPG ali, né? A grande batalha final, mas o que sucedeu com o final do personagem? Ele tinha uma amada, né? Ele deixou de resgatar essa amada de um Lorde Vampiro para poder salvar o mundo. Era uma escolha que eu fiz para o jogador na hora. O que você escolhe? Ou você salva sua amada, ou você salva o mundo. Ele abdicou ali de salvar sua amada e foi salvar o mundo. Aí, poxa, tá. E depois de tudo isso, ele foi lá. Meu personagem, eu vou lá no domínio desse Lorde Demônio. Aí nisso, o personagem tá todo bufado, tem habilidade especial. Ele usou uma habilidade que ele meio que cria uma grande explosão mágica, etc. Só que antes de ir, o Gun, propriamente sabe, ele fez um clone de si mesmo, magia de mago. Ele se sacrificou, no caso, para poder derrotar o Lorde Vampiro pra a sua amada sair com vida. E essa sua amada reencontrou o seu clone. E nisso se iniciou um novo romance. Do zero, tá ligado? Porra, aí eu falei, Cara, maravilhoso, maravilhoso. Um detalhe muito Foda, importante, foda. tipo assim, esse clone, o Galden, o Mato Galden, ele, tipo, optou por ele não carregar as memórias do original, porque era muita tristeza, era muito sofrimento, então, tipo assim, Isso. ficou um final meio que aberto ali pra ele, tipo, se reencontrar e ter todo aquele esquema. Maravilhoso. Perfeito, velho. Outro pós-créditos é que nem o Gun diz aí, né? Eu pegando recursos da última mesa e implementando na nova, né? NPCs que já viram, mencionados agora, e etc. Mas e você, Samu? Cara, eu tenho um probleminha com finais, cara. Talvez seja trauma na infância que eu não gosto de finais, não gosto de coisas que acabam. Então, tipo assim, meus finais, cara, são sempre abertos de uma maneira que, tipo assim, não deixo tudo largado, tá? E, claro, assim, fica bem direcionado, mas não resolvido. Não sei, pra mim é mais satisfatório um final em aberto, até quando eu consumo alguma mídia, alguns finais, né, claro, em aberto fica muito melhor pra mim, porque fica aquele gostinho de quero mais, sabe? Fica aquele tipo, não, vamos organizar, vamos jogar de novo, vamos ver o que aconteceu, vamos então pegar um grupo lá de outro ângulo, no mesmo cenário e sentir o impacto do final da campanha de outro ângulo, de outro espectador, sabe? Eu acho que deixar esse gostinho assim, sabe? De quero mais, eu gosto de fazer assim. Pode ser um erro meu, admito, mas eu acho mais gostoso. Cara, e realmente eu concordo com você, mestre Sam. Não tem eu pra concordo. mim, Concordo. O cara, tu se apega tanto à campanha, tu gosta tanto do jogador, de tudo, cara. Que se tu colocar o final cravado, mano, sabe? Por mais doce que seja, vai ficar amargo, vai ficar, porra, acabou ali e não tem mais, sabe? Se mexer, estraga, então acabou. E aí a paradinha aberta fica pode ficar na imaginação de cada um, aí depois cada um pode contar a sua versão de como que ficou, o que seu personagem foi fazer. Cara, é um negócio muito importante e eu posso concordar com o Mestre Sam, porque lembra, Mestre Sam, quando nós estávamos conversando sobre aquela minha ideia do diferentes personagens em vários locais e inverteu a métrica dos jogadores? Eu vou contar aqui por cima, mas é assunto pro próximo vídeo, tá, pessoal? Se quiserem, comenta aí embaixo aí. Mas basicamente, eu tava um tempo, deu um hiato na mesa e eu precisei voltar. E nisso os jogadores não sabiam o que estava acontecendo no mundo em si. E como sempre o mundo é bem vivo.
E eu fiz a proposta pra eles. Pessoal, vai ter uma surpresinha aí. Na próxima sessão vai ser uma sessão especial. E nisso eu coloquei eles pra interpretarem NPCs, um soldado ali. Foi um grupo de soldado. Pessoal, o quanto que eles se ligaram a esses personagens. E um detalhe muito importante, como era só uma sessão, acabou ali, já encerrava aquela história. Eles ficaram, tipo, muito curiosos pra saber o que aconteceria depois. Tipo, foi o cliffhanger fudido. E, tipo assim, eles queriam saber o que aconteceria depois. E isso pode influenciar eles futuramente. Tipo, um detalhe muito importante, ele tá no mapa, tá acontecendo, tipo, no mesmo tempo. Então é só eles saírem da localidade deles dali e encontrar lá. Tipo assim, o que o Mestre Sam falou aqui, eu concordo plenamente que esse gostinho de quero mais, de saber, é muito bom, cara. E eu também sinto gostinho de acabou, é foda. Concordo com você também. Dói. Bom, só aproveitando um gancho aí que o Mestre Gun falou, pessoal, vocês que mestram campanhas longas, tá? Não deixem de fazer one-shots de outro assunto. Pode ser no mesmo cenário, mas tipo, com outros personagens, pode ser com outro pessoal. Eu fazia isso na minha campanha principal para resolver assuntos que eu não queria eu mesmo, sabe, dar o basta. Por exemplo, tinha lá um filho lá do boss, né, que o meu boss era um dragão negro, e tinha um filho dele lá que ele também tava, sabe, se preparando para ajudar o pai dele. Eu falei, cara, ele já é conhecido, ele é um perigo, mas eu não quero que meus jogadores principais vá enfrentar ele. Cara, eu montei uma galerinha lá no Discord, fiz uma one-shot massa pra um caralho, a galera se dedicou muito, foi lá e, tipo, sabe, enfrentou, deu cabo do cara, destruiu, salvou alguns NPCs que depois, lá na minha campanha, graças a isso, esses NPCs apareceram, sabe? Então é bom tanto pra cabeça do mestre, pra te dar uma respirada, tanto pros seus jogadores também, dar uma respirada, às vezes até jogar outra coisa diferente. Façam isso, campanha longa, pessoal, façam isso. Testar novas mecânicas. E tá, pessoal, conversamos demais sobre esse tema que é o TPK em si, o Game Over, mas vocês viram pontos tanto meu, o Mestre Gun, quanto do Mestre Corvo e do Mestre Sam, que o Game Over em si não pode ser algo em que os personagens simplesmente morrem. Tem muito mais além disso, muitos ganchos de aventurei. E você, mestre, que você tá vendo isso? Caso você tenha gostado dessa ideia ou de algumas que a gente falou aqui, comenta aí embaixo. Você, mestre também e jogador que teve suas experiências com vários TPKs, comenta aqui que nós estamos curiosos pra saber o que você já jogou já aí. Mata essa curiosidade nossa. E seguinte, pessoal, usem esse conhecimento como vocês bem entender e já dando um gancho para um vídeo sobre combates, o social do seu grupo e também sobre exploração. Tudo isso você encontra aqui no Uno RPG. Isso aí, pessoal, tá tudo prontinho. Não deixem de comentar sobre a ficha de protagonista, tá? Vai ser um vídeo importantíssimo, é sério. Vocês não podem deixar de escutar sobre, tá? E da minha parte é isso, um grande abraço aí a todos. Boas roladas, igual diz o nosso mestre Gun. E ótimos TPKs pra vocês, tá? Que dá um TPKzinho realmente gostoso, tá? É isso aí, pessoal. Dando a minha deixa, compartilhem com seus grupos de RPG, mandem para os seus mestres, mandem para os seus jogadores, coleguinhas de escola, coleguinhas de trabalho, para os coleguinhas da rodinha de jogo de dama na praça, ok? Sejam todos muito bem-vindos ao Union RPG e tchau, tchau. Então, o TPK indo...